Agatha Christie e os crimes ABC. Serei eu a hater de um clássico? Ai, não! Gosto muito desse livro. Ele foi minha antepenúltima leitura de 2023. Obviamente, eu vou trazer uma pequena resenha sobre esse querido aqui. É a segunda vez que eu leio ele. A primeira vez que eu li foi em 2021. Não tenho a data anotada, mas como eu sei que ele é presente de um término de um relacionamento que aconteceu este ano, eu me recordo que foi nessa época. Se você estiver curioso pela sinopse desse querido, não esteja mais, vou lê-la para vocês. Eu não sei se o nome é esse, tá? Mas é que como é o nome François, eu creio que seja. Poirot recebe uma carta inusitada. Nela estão anunciados a data e o local de um crime, assinando apenas como ABC. O remetente clama ser tão engenhoso que nem mesmo um brilhante detetive seria capaz de pegá-lo. Após o crime de fato ter sido cometido, Poirot consegue uma única pista, a de que o assassino escolhe suas vítimas em ordem alfabética e precisa correr contra o tempo antes que o terrível homicida continue a avançar nas letras. Com a tradução de Érico Assis e a capa de Túlio Serquise, essa daqui é a edição coloridinha de Agatha Christie da HarperCollins. Sou completamente apaixonada por essa coleção, eu tenho 3 deles, mas pretendo ano que vem zerar a coleção, porque, ai gente, é muito lindo. Deve ficar mais ou menos assim, ó, como do Intrínsecos na prateleira, deve ficar maravilhoso. Sou doida pra ter, por enquanto ele tá na minha outra lugar de guardar livros. Sobre o livro em si, a leitura ela é um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais robusta, querendo ou não, é um livro mais antigo. Este é um livro escrito em 1936, então dá pra imaginar que a leitura seja um pouquinho mais robusta e que você precisa também se colocar ao tempo dos personagens. Afinal, é muito bizarro tu ver os crimes sendo cometidos e não ter câmeras de segurança para filmar o filho da mãe do assassino. Mas você se colocando na data de 1936, onde está acontecendo tudo isso, torna-se um pouco mais real o fato dos crimes estarem sendo cometidos com tanta propriedade assim. E até em locais que hoje em dia seriam totalmente inimagináveis, aconteceria um crime sem ter vestígio algum. Sobre o livro em si, além da sua escrita ser um pouco mais robusta, ela tem algumas partes que são na língua do Sr. Poirot, logo são em François. Então vão sim ter frases que são em francês. Se você não traduzir, não vai atrapalhar nessa leitura. Eu não traduzi muitas, mas teve algumas que eu precisava traduzir só pelo conhecimento do que aquilo estava sendo falado. Afinal, tem uma frase completa ali, sem spoiler, já contando um pequeno spoiler, onde eles estão conversando sobre mulheres e a resposta do Sr. Poirot é completamente em François. Então você precisa entender, você precisa traduzir para você entender um pouquinho melhor o contexto e por que o ajudante dele ficou tão tipo, por Deus, para com isso, senhor, a gente tá vendo um monte de crimes. Sobre os livros da Agatha Christie, eu acho que todos eles têm uma semelhança extrema. Ela achou o que era coisa e ela acabou repetindo isso diversas vezes. Eu sinto que eles têm uma construção extremamente semelhante, onde você, desde o início, você cria na mente que é uma coisa, chega ao final do livro é outra coisa. E isso é muito gostoso, porque quando eu comecei a reler ele, eu já tinha lido, mas esqueceu, fugiu da minha mente. Fazem 2 anos, 3 anos, não, 2 anos e pouquinho que eu tinha lido, e eu li numa velocidade extremamente rápida, que eu só queria acabar esse livro logo e passar pro próximo. Então, eu comecei a ler e eu tinha muito na mente que seria determinada pessoa que cometeu os crimes ABC. Chegou no final, fui totalmente surpreendida, porque não era. Não era, e a surpresa foi extremamente gratificante de ter essa... novamente. É uma trilha de descoberta de crimes tão bem feita que às vezes eu acho que a Agatha tinha alguma coisa errada para escrever coisas tão boas assim, porque a construção é perfeita, tanto dos crimes quanto da parte dos investigadores e as conclusões que levam os investigadores a saberem quem que cometeu aquele crime. Quanto às cenas de crimes, elas não são explícitas, elas não são cenas extremamente marcantes como acontece nos casos do Stephen King, onde você tem detalhes minuciosamente narrados pela pessoa que está contando a história e que você chega até mesmo ter ânsias de vômitos dependendo da quantidade de detalhes que o escritor dá. Isso é uma característica do King que eu amo nele, porque é tão perfeito que você sente raiva, você sente náusea, você sente nojo. E nos livros da Agatha, até por eles serem mais compactos e serem de uma outra época, não é tão detalhado assim. Então, se você tem estômago fraco, você vai conseguir ler, claro, você vai se sentir incomodado porque tem leves descrições das cenas dos crimes, mas você não vai se sentir tão enojado assim como se sentiria caso fosse um livro do King. Para quem eu recomendo livros de Agatha Christie? Não, nunca, jamais
em hipótese alguma, para leitores iniciantes. É um livro que, se você entregar na mão de um leitor iniciante, ele pode achar chato, cansativo, até pelo fato de ser, querendo ou não, um clássico. E clássicos são um pouco mais difíceis mesmo de serem lidos. Então eu entregaria ele para leitores que já têm um pouco mais de experiência no ramo literário, que já passaram da fase de A Seleção, O Amor e Gelato, e já começaram a ter uma criticidade um pouco maior quanto aos livros que escolhem ler. Não criticando quem lê esse, gente, sério, eu amo quando eu tô com dificuldade de leitura, eu pego A Seleção e leio. E para pessoas que gostam de um suspense, afinal, ele não é um livro de terror, então você não vai sentir medo lendo ele, mas ele é um suspense, uma ficção muito boa. E se você gosta de crimes. Se você gosta de crimes, por favor, sai daqui. Mas se você gosta de livros sobre crimes, por favor, leia. Você vai gostar, principalmente do desfecho que essa história traz. Seria isso sobre o livro. Se você quiser comprar ele, o link vai estar aqui na descrição. E eu vejo vocês até a próxima resenha. Até mais.